Leitura na íntegra do artigo Um filme sobre estudantes ou um filme com estudantes. Reflexões sobre um processo criativo. Texto escrito por Eduardo Antônio Ramos Silva. Eduardo é mestre em Cinema e Artes do Vídeo pela Universidade Estadual do Paraná, Unespar, Campus Curitiba II, Faculdade de Artes do Paraná, FAP. Especialista em Comunicação Política e Imagem pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e graduado em Sociologia pela Pontífice Universidade Católica do Paraná, PUC-PR. Resumo do artigo. Em 2018, encaminhei um projeto de mestrado ao Programa de Pós-Graduação em Cinema e Artes do Vídeo da Universidade Estadual do Paraná, no qual propus desenvolver uma pesquisa artístico-processual que versasse sobre a escrita e a criação de um documentário com estudantes do ensino médio de uma escola de Campo Largo, cidade da região metropolitana de Curitiba. Após ter o projeto aprovado, iniciei em 2019 o desenvolvimento da dissertação, seguindo todas as recomendações devidas a esse tipo de pesquisa junto aos comitês de ética. Durante a execução do trabalho escrito, uma problemática se estabeleceu em termos de escolhas que precisavam ser feitas no que dizia respeito à realização do curta-metragem a fim de superar o limiar posto à minha frente. O documentário seria sobre estudantes ou com estudantes? Embora pareça apenas uma questão simples ou diletante, o caminho que decidi trilhar demandava leituras específicas, estéticas apropriadas e visionamentos de filmes exemplares. No final de 2020, finalizei a dissertação e a defendi perante uma banca, superando de alguma forma o problema acima mencionado. Nesse sentido, este artigo pretende refletir sobre a experiência de escolha entre as duas possibilidades de realização cinematográfica, assim como todo o processo criativo envolvido e que resultou no curta-metragem intitulado Strug, Martini e Paris, que atualmente encontra-se em fase de pós-produção. Palavras-chave do artigo: processo criativo, documentário, juventudes. Introdução do artigo. Realizar um documentário sobre estudantes é diferente de realizar um documentário com estudantes. Tive essa percepção durante o processo de escrita da minha dissertação, finalizada em 2020 e intitulada Conte-me sua história, o processo de criação do documentário com jovens do ensino médio. Como disse, foi entre o processo de escrita e de realização do curta-metragem Strug, Martini e Paris, em fase de pós-produção, que me aprofundei em leituras de livros e artigos que discutiam o documentarismo, assim como de visionamentos de filmes basilares que atuariam como referências para os meus próximos passos. Dentre essas leituras constavam textos que, com o passar do tempo, tornaram-se indispensáveis para a teoria do cinema, por exemplo, Bill Nichols e sua discussão sobre os modos ético-formais, e Fernão Ramos Pessoa sobre as características principais de um filme documentário. Em relação aos filmes vistos, dediquei-me principalmente àqueles cineastas que concebiam seus processos criativos ajustados às metodologias próximas das ciências sociais, um campo que conheço por conta de minha formação inicial, a sociologia. Desse modo, os mais consultados foram o brasileiro Eduardo Coutinho, nota de rodapé. Eduardo Coutinho, 1933 a 2014, foi o premiado cineasta brasileiro que se dedicou principalmente à realização de documentários. Dentre esses destacaram-se Santo Forte, 1999, Edifício Master, 2002, Peões, 2004 e seu filme mais cultuado, Cabra Marcada para Morrer, de 1984. Sua formação na área do cinema se deu em parte na França, no fim da década de 50, e no Brasil na companhia de cineastas como Leon Risma e Joaquim Pedro de Andrade. Fim da nota de rodapé. E o francês Jean Rouge, nota de rodapé. Jean Rouge, 1917-2004, cineasta e antropólogo francês, conhecido pela direção de filmes emblemáticos no oeste da África do final da década de 50 e começo da década de 60, tais como Jaguar, 55-67, Moi ou Noir, de 1958, e La Prion du Maine, de 1961. Essas suas realizações foram fundamentais na influência que exerceu sobre jovens críticos franceses reunidos em torno da revista Carré du Cinéma e futuros realizadores da Nouvelle Vague. A consagração de Rouge veio na década de 60, quando, junto com Edgar Morin, ganhou o grande prêmio do júri pelo filme Chronique d'un été, de 61, no Festival de Cannes, inaugurando com isso o chamado Cinema Verite. Fim da nota de rodapé. Cineastas abordados no artigo a partir de seus filmes, os quais adiante trataremos de maneira mais precisa. Nota de rodapé. Frederick Wiseman, outro renomado documentarista e referência para o que ficou mundialmente conhecido como cinema direto, ficou de fora desse artigo, assim como seus filmes, dentre eles High School, por conta dos propósitos sintéticos do texto. Fim da nota de rodapé. A escolha de dois filmes dos cineastas supracitados deu-se por razões importantes para o artigo, pois ambos trataram de maneira direta ou indireta do tema juventudes estudantis, ou seja,
jovens que, por conta das suas idades, frequentavam escolas na época da filmagem. Os filmes em questão são Últimas Conversas, de 2015, de Eduardo Coutinho, e La Pironiman, de 61, de Jean Rouge. Entendemos que neles encontramos evidências de que cada um está em um lugar específico na questão aqui mencionada, a saber, 1. Filmes sobre estudantes e 2. Filmes com estudantes. Não obstante, é importante salientar que não é interesse desse artigo supervalorizar um filme documentário com estudantes em detrimento de um filme documentário sobre estudantes, ou vice-versa, mas tão somente refletir que, a depender da escolha que se faça, os encaminhamentos que serão tomados na sequência irão variar, pois, afinal de contas, eles se refletirão em todo o processo de realização. Ademais, como tem sido uma prática constante, a realização de filmes que abordam o tema juventudes estudantis, nota de rodapé. Por exemplo, o filme chileno A Rebelião dos Pinguins, de 2007, o francês Entre os Muros da Escola, de 2008, e o brasileiro Nunca Me Sonharam, de 2017, apenas para citarmos alguns. Fim da nota e rodapé. A ponderação ética e estética a esse respeito se mostra pertinente. Também é importante destacar que, ao optarmos por um referencial fílmico mais conhecido, como é o caso dos 2 títulos citados há pouco, pretendemos nos desvencilhar de alguns projetos que foram importantes, mas se mantêm experimentais na área educacional. Por fim, consideramos que este artigo pode servir tanto a cineastas que têm se dedicado a filmar projetos enquadrando as juventudes brasileiras, nota de rodapé. Segundo as pesquisadoras Roselane da Silva e Vini da Silva, a Política Nacional de Juventude, PNJ, considera jovem todo cidadão ou cidadã da faixa etária entre os 15 aos 29 anos. No entanto, o mesmo documento faz distinções e divisões nesse extrato etário em 3 grupos. Jovens da faixa etária de 15 a 17 anos, denominados jovens adolescentes. Jovens de 18 a 24 anos, como jovens, e jovens da faixa dos 25 a 29 anos, como jovens adultos. Fim da nota e rodapé. Quanto para pesquisadores do assunto, ou seja, como discute Kathleen Cousins, com essa escrita pretendemos deixar rastros de reflexão e reflexividade para os futuros realizadores e pesquisadores do cinema e das artes do vídeo. Capítulo 1. Juventudes. Primeiramente, entender quem se filma. Antes de iniciar essa parte do artigo, considero importante ressaltar algumas questões, principalmente sobre 2 problemas de pesquisa. 1. A discussão a respeito desse extrato social é bastante complexa e reúne variadas concepções teóricas que vão da literatura das ciências naturais à literatura das ciências sociais. E 2. Há uma disposição e um empenho considerável de inúmeros autores para se entender as dinâmicas sociais desse grupo. Assim sendo, existem muitas abordagens que, embora não sejam aqui esgotadas, serão parcialmente discutidas e ou citadas a fim de contribuir com os estudos do campo. Em relação à primeira questão, minhas leituras penderam para o entendimento desse grupo a partir das questões históricas, sociológicas e antropológicas, ou seja, da construção social do conceito de juventudes. Desse modo, quando instrumentalizado, levou-se em consideração sua época e seu contexto, visto não existir um entendimento único a respeito desse tema. Dessa forma, em acordo principalmente com Karl Marray e seu texto clássico O Problema das Gerações, escrito no final da década de 1920, considero que esse extrato social não deve ser unicamente tratado sob a perspectiva positivista, o qual vê os aspectos biológicos e lineares do tempo como suficientes norteadoras do processo de investigação. Nota de rodapé. Ruben George Oliver, em seu livro Metabolismo Social da Cidade, especificamente no capítulo Cultura e Personalidade, sintetiza as diferentes concepções teóricas a esse respeito e, embora não trate especificamente das juventudes, é bastante didático ao apresentar as divergências entre os que consideram que a atuação humana é essencialmente explicada pela biologia e aqueles que consideram que os fatores socioculturais devem prevalecer no entendimento do comportamento humano. Fim da nota do rodapé. Além das questões propriamente sociológicas trazidas por Karl Marray, é razoável também enfatizar as considerações históricas a esse respeito, pois essa fase da vida nem sempre esteve estabelecida, como bem demonstra o texto clássico de Philippe Herrier, intitulado História Social da Criança e da Família. Segundo esse autor, o sentimento de infância e juventude se atrela à própria constituição de um tipo de ensino institucional representado pelos colégios, sendo o primeiro uma consequência do segundo, pois a partir do século XVI, essas instituições de ensino passaram cada vez mais a enquadrar os estudantes nas classes a partir de suas idades. Dessa forma, o papel da escola corrobora com a formação da noção de infância e juventudes. Numa perspectiva não tão diferente, mas que carrega, sobretudo, o peso da cultura, muitas sociedades estabeleceram os chamados ritos de passagem, como definidores de uma nova posição social para um membro da comunidade sem vinculá-lo necessariamente a uma idade específica. Em seu livro Ritos de Passagem, publicado na primeira década do século XX,
Arnold van Gennep discute como os ritos se entrelaçam com a própria dinâmica social das sociedades de pequena escala, algo que, a partir de 1960, foi amplamente desenvolvido por outros antropólogos que se debruçaram nesses ritos de passagem como condição indispensável para o abrandamento da transição de uma idade a outra, tendo como foco, principalmente, o que nomeamos hoje como adolescência e juventude. Desse modo, embora seja consensual no campo acadêmico que as sociedades estabelecem critérios legítimos para a transitoriedade e o aumento das responsabilidades, essa transitoriedade deve ser associada a inúmeras manifestações, podendo ser elas biológicas e ou culturais. Ou seja, como dito, esse fenômeno não deve ser analisado e medido unicamente pelas atuais faixas etárias, pois a construção social da juventude é um projeto que atende a inúmeros anseios. Outro trabalho bastante conceituado e que se relaciona com o tema juventudes foi desenvolvido por Norbert Elias e John L. Scott e trata especificamente sobre relações de poder e rotulagem, em uma comunidade inglesa denominada pelo nome fictício de Winston Parve, nota de rodapé. As discussões sobre rotulagem também estão associadas à segunda geração de pesquisadores vinculados direta e ou indiretamente à prestigiada Escola de Chicago, cujos maiores nomes dessa geração foram Irving Goffman e Howard Becker. Esses autores ampliaram o debate sobre o desvio social, mas elaborando outros conceitos, no caso o de rotulação, tratado por Howard Becker em seu livro Outsiders, publicado no início da década de 60, no qual discute a capacidade que um grupo tem, num processo de interação, de rotular outro como desviante a partir da imposição de uma moralidade considerada pelos rotuladores como normal. Fim da nota e rodapé. As pesquisas de campo conduzidas por esses dois professores, iniciadas no final da década de 50, desempenharam um papel importante no entendimento sobre dinâmicas de processos de diferenciação. Segundo eles, a comunidade de Winston Parve era composta por zonas geográficas distintas, mas nelas os moradores guardavam semelhanças no que diz respeito a variáveis de emprego e renda. No entanto, embora tivessem essas semelhanças socioeconômicas, aqueles que viviam mais tempo no local se julgavam superiores aos que chegaram posteriormente. A partir disso, Elias e Scott desenvolveram os conceitos de establishment para se referir ao primeiro grupo e outsiders para se referir ao segundo grupo. Para a nossa discussão, é muito interessante o capítulo intitulado Os Jovens de Winston Parve, no qual Norbert Elias observa que havia uma considerável estigmatização daqueles tidos como outsiders, nota de rodapé. Curiosamente, The Outsiders é o título de um filme da década de 80 realizado por Francis Ford Coppola, no qual apresenta também dois grupos de jovens, um deles rotulados como marginais. Em relação a isso, é importante mencionar que, no período da década de 80, Hollywood produziu alguns filmes retratando esse problema, juventude e delinquência. Destaco aqui, além do mencionado The Outsiders, o filme O Selvagem da Motocicleta, de 1983, também de Coppola, Tough Turf, de 85, de Fritz Kirsch, e o metafórico Garotos Perdidos, de 87, de Joel Schumacher. A década de 90 continuou tratando do tema. Entre tantos que também poderiam ser aqui citados, destaco provavelmente o mais emblemático, Kids, de 95, de Larry Clark. Fim da nota de rodapé. Ou seja, mesmo quando suas zonas residenciais apresentaram quedas significativas na delinquência, a ideia construída sobre eles havia sido consolidada por meio da rotulagem. Assim sendo, para finalizar essa breve discussão, é imprescindível que, diante de um tema tão complexo quanto juventude e ou juventudes, o realizador cinematográfico que pretenda filmar jovens tenha ciência das dificuldades que encontrará pela frente e, prevendo isso, também esteja munido de um referencial teórico básico, ou seja, de autores que se dedicaram a entender e explicar esse estrato social e suas idiosincrasias. Diante de toda essa problematização, minhas escolhas ao longo da escrita da dissertação e da realização do curta-metragem relacionaram-se com muitas dessas leituras, principalmente na opção em usar o termo juventudes no plural, pois a partir delas considerei esse termo mais adequado, visto que a juventude é vivida e sentida de maneiras diferentes devido às questões envolvendo processo de socialização de âmbito familiar, cultural e econômico. Capítulo 2. Juventudes. A escolha de um método de aproximação. Após conhecer teoricamente o estrato social que seria protagonista do curta-metragem, faltava-me uma aproximação maior com os participantes dele. E nesse sentido foi que busquei no método conhecido como Histórias de Vida encurtar esse distanciamento. Em relação a ele, é unânime entre pesquisadores que, ao se discutir sua genealogia, o crédito seja atribuído à chamada Escola de Chicago, citada há pouco no artigo. Essa escola de atividade foi organizada na Universidade de Chicago, cujo criador do Departamento de Sociologia, Albion Small, era um pastor protestante interessado em reformas sociais. Daí uma das explicações para que os estudos por eles realizados fossem intervencionistas.
De certa forma, o contexto de desenvolvimento dos estudos sobre histórias de vida era bastante propício nos Estados Unidos no início do século XX, especificamente nessa cidade em questão que, devido à onda considerável de imigrantes, configurou-se como um campo adequado e instigante de trabalho. Segundo Howard Becker, 2 autores são referenciados como seminais nesse tipo de estudo que privilegiava relatos autobiográficos. Os 2 autores em questão são William Thomas e Florian Zananiek, que, então colegas na Universidade de Chicago, trabalharam juntos na elaboração do livro The Polish Peasant in Europe and America, publicados entre os anos de 1918 e 1920. Desse modo, se institucionalmente se atribui à universidade o crédito pelo método, pessoalmente esses 2 autores são costumeiramente arrolados como pioneiros, assim como esse estilo livro, que se constrói a partir de fontes em primeira pessoa, principalmente entrevistas. Todavia, depois deles, inúmeros outros estudos empíricos passaram a ser realizados, os quais também consideravam os relatos em primeira pessoa como fonte importante no entendimento das dinâmicas sociais de suas respectivas cidades. Após sua fase embrionária, o método foi ampliando suas possibilidades de pesquisa e intensificou o uso de fontes para o entendimento de determinado assunto, por exemplo, diários, cartas, testemunhos, etc. Embora as ferramentas de pesquisas tenham se ampliado, não houve uma alteração significativa na nomenclatura do método História de Vida, ou Life Story, para usarmos a expressão consagrada academicamente. Pois, embora com o passar do tempo tenha ocorrido nuances em termos de questionamento e reavaliação, eles não foram suficientes para datá-lo metodologicamente. Um dos questionamentos mais comuns era se havia nele base científica, pois com a hegemonia dos estudos funcionalistas de Talcott Parsons, a perspectiva ecológica da Escola de Chicago parecia insuficiente. Mesmo com a ascensão de uma nova geração de pesquisadores vinculados à Escola de Chicago, dos quais Irving Goffman e Howard Beck se tornaram os mais reconhecidos, os questionamentos acadêmicos ou suspeições quanto aos procedimentos de pesquisa inibiram o método e após a década de 40 ele se encontrou em declínio nos Estados Unidos, sem, no entanto, desaparecer. Embora o método estivesse em declínio nos Estados Unidos, no Brasil, Gilberto Freire, dando continuidade a seus valorosos estudos sobre a sociedade patriarcal brasileira, publicou na década de 50 sua terceira obra de peso acadêmico e a intitulou Ordem e Progresso. A referida obra foi publicada em 1957 e se constitui de um projeto bastante ousado, principalmente pela metodologia adotada. Freire, para a escrita do livro, se valeu de cartas que recebeu de figuras mais ou menos ilustres no período republicano, mas que eram crianças quando ocorreu o rompimento institucional, ou seja, o fim da monarquia e, consequentemente, a proclamação da República. Portanto, esse pesquisador lidou com memórias de crianças que se objetivaram em documentos escritos. Antes de receber as cartas, Freire orientou os participantes a destacarem em suas escritas alguns acontecimentos que considerava mais relevantes de serem abordados, ou seja, Freire conduziu e selecionou um recorte específico. De maneira resumida e adaptada, questões como nome, lugar onde nasceu, escola ou colégio que frequentou, quais os seus heróis do tempo de menino, quem queria ser quando fosse grande, por que se fixou na profissão que veio a seguir, onde fez os estudos profissionais, professores, escolas e leituras desse período, suas preferências de modas, inglesas, francesas, americanas, quais jornais e revistas brasileiros e estrangeiros da sua preferência no tempo de jovem, viagens que fez quando moço, no Brasil e no estrangeiro, suas ideias de rapaz, de reforma social, em geral, de reforma social e política no Brasil, em particular, outras reminiscências. Embora, para minha pesquisa artístico-processual não fosse selecionada a mesma quantidade de participantes que Freire selecionou, muitas das questões elaboradas por ele se mantiveram parecidas. Sendo assim, os 3 estudantes participantes do curta-metragem também elaboraram uma carta muito meses antes de filmarmos, e nela contaram um pouco de suas histórias, projetos de vida, sonhos, testemunhos, etc. E foi esse o recurso ou o dispositivo que considerei importante para conhecê-los um pouco mais. Assim sendo, após ter estudado autores que discutiram o tema juventudes e adaptar um método de aproximação com jovens que participariam do curta-metragem, busquei visionar filmes que me ajudassem a entender a dinâmica e a diferença entre um filme com estudantes e um filme sobre estudantes. Dentre algumas possibilidades que se apresentaram na trajetória de pesquisa, os 2 filmes já mencionados nesse artigo foram fundamentais para entender algumas diferenças a respeito dessa questão que encontrei pelo caminho. Dessa forma, na sequência apresentarei uma breve descrição sobre os 2 filmes que mais me ajudaram a se aproximar de um razoável entendimento a respeito dos procedimentos que deveriam ser seguidos. Capítulo 3. 2 filmes, 2 exemplos. Últimas Conversas e La Pyramide Man. Primeiro subcapítulo. Últimas Conversas. É um filme sobre estudantes, do cineasta Eduardo Coutinho, e tem uma proposta minimalista, pois é realizado com poucos recursos e trata de temas recorrentes na vida cotidiana de jovens com muitas incertezas e dilemas. Nota de rodapé. Grande parte destas questões atualmente são discutidas pela disciplina conhecida como Sociologia das Emoções, cuja contribuição no processo de sistematização, segundo Thomas Schaff, em seu texto intitulado 3 Pioneiros na Sociologia das Emoções, foi dada pelos sociólogos Richard Sand,
Norbert Elias e principalmente pela socióloga Ellen Lind, a partir de suas pesquisas na década de 70. Fim da nota e rodapé. A locação do filme é apenas um cenário, a equipe de filmagem é reduzida, a conversa que Coutinho mantém com os alunos não é fechada, ou seja, ela corre livremente num tom dialógico, etc. Assim sendo, Coutinho, o maior documentarista brasileiro, com sua experiência e prêmios alcançados, poderia ser mais extravagante em termos de recursos humanos e técnicos nas suas produções. Contudo, suas escolhas mostraram ser possível realizar algo que fosse, sobretudo, um diálogo entre um cineasta com alunos do ensino médio do Rio de Janeiro. Contudo, é visível nesse filme que há um descompasso entre Coutinho e os jovens. E uma das variáveis de explicação para isso é a proposta sempre levada muito a sério por Coutinho de não conhecer antecipadamente as histórias e os participantes de seus filmes. Se por um lado o não conhecimento prévio da vida dos participantes permite tocar em assuntos que trazem constrangimentos e podem reverberar em descobertas interessantes no momento da filmagem, por outro pode ser um limitador para se chegar ao âmago de um problema. Coutinho até fazia comparações entre essa sua peculiaridade em termos de processo criativo e a abordagem etnográfica, pois usava como alusão os primeiros antropólogos, aqueles que colhiam impressões, estabeleciam conversa com os nativos e depois iam embora sem gerar uma relação mais próxima. Considero que essa relação não tão próxima com os participantes do documentário é a principal característica ética de Coutinho no encaminhamento que fazia de seus passos frente àquele que seria filmado, e, por consequente, uma primeira evidência de que esse seu documentário, embora todos os demais tenham a mesma marca, é um filme sobre estudantes. A segunda evidência, aqui já estabeleço uma comparação com o filme de Jean Rouge, que será abordado na sequência, é que Coutinho não submetia seu filme para visionamento dos participantes antes do corte final, ou seja, após finalizar as filmagens. Coutinho despedia-se e eles veriam novamente o filme somente quando lançado. Contudo, diferente de outros filmes de sua autoria, os quais sempre lutou por terminá-los, nota de rodapé. A referência aqui é a saga que Coutinho empreendeu a fim de finalizar sua maior realização, Cabra Marcado para Morrer. Fim da nota de rodapé. Últimas Conversas não teve o acompanhamento de Coutinho no que diz respeito às últimas etapas de edição devido à sua morte. No entanto, foi concluído por pessoas que trabalharam por muitos anos com o cineasta, sendo que em termos éticos e estéticos nota-se poucas diferenças com os demais filmes da vasta produção de Coutinho. Segundo subcapítulo, La Pyramide de Man. O filme se passa na Costa do Marfim e conta com jovens estudantes que se comprometeram a ensinar suas vidas diante da câmera. Embora com uma liberdade para compor e interpretar seus personagens, eles acabam representando grandes arquétipos, por exemplo, o melancólico, o romântico, o snob, o orador, o sagaz, a inquieta, pensador, etc. Logo na abertura do filme, ao conversar com alguns estudantes, Jean Rouge deixa claro uma das principais marcas desse projeto, a improvisação. Nota de rodapé. Quanto a isso, uma das influências de Jean Rouge é a escrita automática, típica da estética surrealista. Fim da nota do rodapé. Rouge nos diz no filme que 20 jovens participaram dele, os quais frequentavam na época o ensino médio no Liceu d'Abidjan, instituição de ensino da capital do país africano mencionado. Esses jovens foram divididos em franceses que, por um motivo ou outro, moravam na Costa do Marfim, e jovens marfinenses. Para além das questões de identificação nacional, também existia a identificação étnica, visto que uma divisão entre brancos e negros se estabelecia a partir disso. Cada um desses jovens tinha expectativas quanto ao futuro profissional e deixaram isso claro no início do filme. Nesse quesito, talvez resida o maior arquétipo de todos, o jovem idealista. Embora estudassem na mesma escola e mantivessem relações cordiais nesse espaço institucional, era perceptível que o clima que os envolvia era tenso por conta das disputas coloniais e raciais do período. Ou seja, havia uma dificuldade imensa em ambos os lados de se colocarem no lugar do outro, e entender as razões e motivações do outro. É a partir dessas tensões que o filme se desenvolve, pois faz parte da proposta inicial de Rouge ver o encaminhamento da relação entre estudantes brancos e negros numa classe escolar improvisada na capital da Costa do Marfim. Para chegar ao nível satisfatório de experiência, Rouge deixa de ser um observador em muitos momentos para ser um provocador de situações potencialmente tensas, incluindo em suas tramas a participação dos próprios jovens. Nesse sentido, Rouge se envolve no projeto de maneira muito mais próxima e, por isso, comporta-se como uma espécie de escafandrista, um mergulhador disposto a ir até as profundezas coletar seu material. Aqui, portanto, considero a primeira evidência de que Rouge faz esse filme com estudantes, ou seja, com uma participação maior deles. É importante também destacar a característica inovadora de Rouge, que inclusive o diferenciou de muitos outros cineastas do período: compartilhar com os participantes o filme ainda inacabado, a fim de ouvir seus questionamentos, ao que posteriormente conceitou-se de antropologia compartilhada. Essa relação ética estabelecida entre aquele que filma e aquele que é filmado começou nas realizações etnográficas de Rouge ainda no início da década de 50 e manteve-se ao longo de sua premiada carreira cinematográfica. Nota de rodapé. Um dos exemplos mais emblemáticos e que pautou a ética rouchiniana é a experiência que teve ao mostrar em sessão Bataille sur le Grand Fleuve aos próprios caçadores que tinham participado do filme. Após alguns minutos de sessão,
Ruge foi questionado a respeito do som, pois o cineasta, na edição, tinha produzido uma música que dava um tom dramático ao evento. Contudo, segundo os caçadores, os hipopótamos tinham ouvidos muito bons e a música poderia afugentá-los. Ruge acatou essa reivindicação do grupo e retirou a música, pois compreendeu que precisava adequar suas ideias às ideias deles. Fim da nota e rodapé. Por fim, considero ser essa a segunda evidência de que o processo criativo de Ruge se estabelecia de um modo em que é possível enquadrar o filme La Périmène como sendo um filme feito com estudantes, pois serve-se de relações mais próximas e sujeitas a questionamentos. Ou seja, em seu processo criativo existia a possibilidade de colaboração de todos os envolvidos, onde um aprendia com o outro. Considerações finais. Rubem Braga, em sua famosa crônica As Coisas Boas da Vida, elegeu aquilo que faz a vida valer a pena. Em sua lista consta: tomar um banho excelente num bom hotel, vestir uma roupa confortável e sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas, e acontecerem. Esse artigo relata um trabalho artístico pessoal que, de certa forma, experimentou quase o inverso de sua crônica, pois naquele sábado, dia 14 de março de 2020, saí pela enésima vez pelas ruas de Campo Largo, cidade que conheço desde pequeno, portanto bastante familiar e cotidiana, para filmar 3 estudantes de uma escola pública e encaminhar o término da pesquisa que havia proposto em um programa de mestrado. Não obstante, apesar de crer na beleza extraída da previsibilidade do cotidiano, também tenho por certo que, como diz o sábio, o tempo e o acaso afetam a todos. E nesse sentido, tanto a escrita da dissertação quanto a realização do filme foram permeadas pelas marcas indeléveis trazidas pelas alegrias da vida e pelas tensões e frustrações de um processo criativo que ocorreu, grande parte, em meio à pandemia. Desse modo, a partir de então, vou expor ao leitor desse artigo as considerações e reflexões finais que fiz na construção do trabalho e que se relacionam com os próprios limites e possibilidades desse processo criativo, principalmente sobre a questão inicial levantada. O documentário que realizaria seria sobre estudantes ou com estudantes? Strug Martini Paris foi o nome escolhido para o filme e o resultado de aproximadamente 3 anos de experiências trocadas com 3 estudantes do ensino médio de uma instituição de ensino pública da cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Essas experiências foram potencializadoras da realização da pesquisa artístico-processual, cujo resultado foi a produção de um texto acadêmico, assim como a realização de um filme documentário. Os estudantes na época foram selecionados a partir de suas histórias de vida, proposta metodológica tomada de empréstimo das ciências sociais, que foram relatadas em uma carta escrita por alguns no começo de 2018 e por outros no começo de 2019. Essas cartas, portanto, constituíram-se como o pontapé inicial dos desígnios assumidos posteriormente, visto que despertaram em mim o sentimento de empatia. Meus interesses principais com a pesquisa se moveram entre 2 polos. O primeiro deles era entender as idiosincrasias de cada um desses estudantes e que, por meio desse projeto, eles pudessem se expressar de uma maneira mais espontânea, ou seja, nos limites das dificuldades práticas dessa proposta, falasse com um grau de interferência menor do que o convencional. E o segundo propósito, influenciado pela perspectiva ruginiana, era experienciar aquilo que se passaria em torno da câmera, tornando os estudantes também companheiros e companheiras no processo de realização no que tange à produção, roteiro, fotografia e edição. Uma semana após as filmagens no local escolhido por eles, o governo do Paraná determinou a suspensão das aulas nas escolas paranaenses e o isolamento social passou a ditar uma nova realidade, a qual não estávamos acostumados. Isso trouxe uma certa dificuldade no andamento das coisas envolvendo o filme e documentário, na época ainda não intitulado de Strug Martini Paris. Por conta dessas novas dificuldades e como já tinha iniciado o processo de edição, dispus-me a encerrar o mais breve possível um corte satisfatório do filme para compartilhar com eles e possibilitar então o seu visionamento. A falta do contato pessoal foi suprida, de certa forma, pelo contato virtual, e inclusive foi por esse meio, uma sala virtual, que nós 4 assistimos um corte do filme que posteriormente passou por algumas mudanças. Embora eles tenham contribuído com boas ideias para o andamento do projeto, o entendimento de que teriam essas contribuições creditadas no filme não era a principal motivação deles. A esse respeito, por vezes, parei para refletir então sobre os porquês de terem aceitado participar de algo que não os beneficiaria em praticamente nada. Quanto a isso, com o objetivo de encontrar uma justificativa, constantemente me lembrava da reflexão de Damata, nota de rodapé. Conta-nos esse antropólogo que quando trabalhou com os Apinaé, constantemente membros da tribo entravam em sua casa para trocar seus colares por miçangas, gerando nele até certo incômodo. Todavia, em um determinado dia, recebeu de um dos membros um presente seguido da frase: "Esse é para teu filho", e crá, para ele brincar. Essa generosidade descomprometida com as trocas surpreendeu Damata, e com esse fato sua constatação foi de que existem sim processos de empatia que correm lado a lado, ou seja, em determinado momento, não sei dizer ao certo quando, percebi também que, para além do filme, existia uma identificação mútua entre mim e esses estudantes. Fim da nota de rodapé. De que há, sim, empatias que correm lado a lado. Nota de rodapé.
Questões como as que Rose Sachiko menciona no texto Imagens que Afetam, Filmes da Quebrada e o filme da Antropóloga, a respeito das divergências no processo de fazer um filme, tais como disputas pelo cargo de diretor ou desconfianças sobre as representações que seriam feitas a partir do filme, não ocorreram no processo criativo que participei. E isso, de modo algum, desabona filmes que passam por tensões como aquelas. Todavia, as tensões de Strug, Martini e Paris foi de natureza diferente, oriundas da pandemia de Covid-19. Fim da nota e rodapé. Para concluir esse artigo, considero que um filme documentário sobre estudantes é mais comum e muitos têm sido feitos com ricas abordagens, escolhendo relatos importantes para o entendimento desse extrato social. Todavia, documentários com estudantes é algo mais difícil de ser realizado, pois demanda um tempo maior de maturação entre a pré-produção, a criação de fortes vínculos e uma disposição de ver o material fílmico passar por mudanças sugeridas pelos participantes. O resultado pode ser mais demorado e talvez o filme em si não seja a coisa mais importante, mas sim a experiência do próprio processo de realização do filme, onde todos compartilham saberes. Referências bibliográficas. História Social da Criança e da Família, de Philippe Herrier. A Escola de Chicago, de Howard Becker. Outsiders, Estudos de Sociologia do Desvio, de Howard Becker. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais, de Howard Becker. As Boas Coisas da Vida, de Rubem Braga. Primeiro Manifesto Surrealista, de André Breton. Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida. A Arte da Pesquisa em Artes, traçando praxis e reflexão, de Kathleen Cousins. Individualidade e liminaridade, considerações sobre os ritos de passagem e a modernidade, de Roberto da Mata. O Ofício de Etnólogo ou Como Ter Anthropological Blues, de Roberto da Mata. Os Estabelecidos e os Outsiders, Sociologia das Relações de Poder a partir de uma Pequena Comunidade, de Norbert Elias e John L. Scottson. Ordem e Progresso, de Gilberto Freire. A Entrevista como Método, uma conversa com Eduardo Coutinho, de Fernando Froschengarder. Os Ritos de Passagem, de Arnold van Gennep. Imagens que Afetam, Filmes da Quebrada e o filme da Antropóloga, de Rose Sachiko. Três Pioneiros na Sociologia da Emoção, de Mauro Guilherme Pinheiro Cury. Diagnóstico do Nosso Tempo, de Calma Rai. El Problema de las Generaciones, de Calma Rai. Introdução ao Documentário, de Bill Nichols. Metabolismo Social da Cidade, de Ruben George Oliver. Mas, afinal, o que é mesmo documentário? De Fernão Pessoa Ramos. The Camera and Man, de Jean Rouge. Política Nacional de Juventude, Trajetória e Desafios, de Roseline Silva e Vini Silva. Referências filmográficas. A Rebelião dos Pinguins, de Carlos Pronsato. Batalha sur le Glen Fleuve, de Jean Rouge. Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Chronique d'un été, de Jean Rouge. Edifício Master, de Eduardo Coutinho. Entre os Muros da Escola, de Laura Ticanté. Garotos Perdidos, de Joel Schumacher. High School, de Frederic Weissman. Jaguar, de Jean Rouge. Kids, de Larry Clark. La Pyramide Humaine, de Jean Rouge. Le Maistres Fous, de Jean Rouge. Moal Noir, de Jean Rouge. Nunca Me Sonharam, de Cacau Holden. O Selvagem da Motocicleta, de Francis Ford Coppola. Peões, de Eduardo Coutinho. Santo Forte, de Eduardo Coutinho. The Outsiders, de Francis Ford Coppola. E Tough Turf, de Fritz Kirsch.